Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé e quero desejar a todos vocês um feliz e santo Natal, que a solenidade que nós celebramos no dia 25 de dezembro seja verdadeiramente fonte de bênção e de graça para todos nós. E no domingo seguinte ao Natal, dia 26 de dezembro este ano, a igreja celebra a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Que sentido tem celebrar a festa da Sagrada Família no domingo da oitava de Natal? Vejam só, em primeiríssimo lugar, é necessário a gente recordar que o que a igreja está celebrando, não é esta realidade de que Deus, no céu, veio a este mundo e veio no seio de uma família. E com este ato, nosso Senhor Jesus Cristo elevou a realidade da família a uma dignidade espiritual em que a família, de alguma forma, ela se torna o instrumento de Deus para a nossa salvação. Deixa eu explicar para você. Vamos lá, vamos por partes para que a gente não atropele as coisas. Em primeiro lugar, o que é família? Tá? Existe uma realidade natural quando a gente fala de família. O que é que nós estamos falando quando nós falamos de família? Estamos constatando uma realidade na natureza do ser humano. O ser humano, para vir ao mundo, ele precisa de uma união sexual de um casal. Ou seja, de um homem e de uma mulher. Só que não basta só essa união sexual. A união sexual os animais também têm, mas eles não têm família. Os animais não conhecem a realidade da família. Você veja, por exemplo, peguemos os animais brutos, não é? Quando, vamos supor, um animal do sexo feminino cresce e fica na idade de reprodução, quando o macho olha para aquela fêmea, não interessa para ele se aquela fêmea é a mãe dele, é a filha dele, é a irmã dele. Os animais não têm limites de família. Para ele, tudo é fêmea igual. Então, vejam que no mundo animal, o que existe de família é uma realidade muito temporária, efêmera, que evapora. No máximo, a fêmea vai amamentar a prole durante um tempo, mas depois do desmame, acabou. Aquele animal não é mais o filhinho dela. Aquilo lá evapora, desaparece. Mas o ser humano não. O ser humano, ele precisa de família. Por quê? Exatamente porque o ser humano é muito desamparado quando ele nasce. Ele precisa de apoio, não é? Ou seja, que animal, por exemplo, precisa de 20 anos para se preparar para enfrentar a vida? Nenhum animal precisa de tanto tempo. E, no entanto, os seres humanos precisam, não é isso? Olha para o seu filho, para a sua filha. Depois de 15 anos que ele nasceu, ele já consegue enfrentar a vida? Ele já consegue tomar decisões sábias? Ele já consegue fazer tudo o que ele precisa sozinho, sem a sua ajuda? Não, não consegue. Então, nós seres humanos, nós temos um desamparo quando a gente nasce, que é inicialmente um desamparo físico. A criança não consegue se alimentar, não consegue se virar sozinha, mas é também um desamparo espiritual, porque é necessário a educação. Ou seja, é necessário para que esta criança se desenvolva, para que ela seja verdadeiramente humana, que ela receba valores, que ela aprenda o caminho das virtudes e assim vá caminhando, porque o ser humano é uma tarefa. Não é? A gente nasce, mas é como se fosse uma flor em botão. Precisa desabrochar, precisa ser alguma coisa. O que é que nós notamos na sociedade atual?
exatamente porque as pessoas perderam a noção de que o ser humano precisa de família para se desenvolver, que nós estamos enfrentando situações trágicas, como, por exemplo, adolescentes querendo cometer suicídio. Você já notou que isso está dramaticamente aumentando? Por que é que está assim? Por que é que existe esse número enorme de meninas, sobretudo, mas também meninos, que começam a se cortar, né? A se machucar, a alimentar pensamentos de suicídio, de autodestruição? Por quê? Em primeiríssimo lugar, porque eles não estão sendo educados para uma missão, a missão de ser família. A vida deles não tem sentido. Gente, se a gente não tem uma missão, você não levanta da cama de manhã. Se não tem ninguém esperando você para uma missão, porque você tem um porquê, você não tem por que levantar da cama de manhã. Você vai continuar na cama. E essa realidade, ela está faltando hoje na nossa sociedade. As pessoas são educadas para quê? Para uma autossatisfação. A pessoa nasce. E qual é a educação que estão recebendo? É a seguinte: eu tenho que me dar bem na vida. E qual é a razão de ser da minha vida? Qual é a missão da minha vida? Eu mesmo. Ou seja, eu me dar bem. Mas claro, isso não pode ser. Isso não dá certo. Por quê? Porque é próprio do ser humano que ele é para os outros, que ele tem uma missão. Todo ser humano maduro, adulto, todo ser humano bem desenvolvido, desenvolve sempre uma paternidade, uma maternidade. O que é um pai? É um homem para os outros. O que é uma mãe? É uma mulher para os outros. E assim, a gente começa a desenvolver essa mentalidade. Então, qual é o problema dos nossos adolescentes que estão se cortando, que estão se deprimindo, que estão sem sentido de vida? Eles não estão sendo educados para dar a vida como um pai, como uma mãe. Não é? E aí o que acontece? Eles ficam o tempo todo, às vezes chegam aos 20, 30, 40 anos de idade, e o sujeito tem uma mentalidade do filhinho vítima. Ai, 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 o que vai ser de mim? Isso é muito contra a natureza humana. Ou seja, o ser humano, ele é feito para ser família, ele é feito para ser para os outros. Então, essa é a primeira coisa que a gente deve constatar com relação à família, antes de nós falarmos da sagrada família, né? Que o ser humano, vamos resumir o que eu disse até agora, o ser humano nasce, mas ele precisa de um ambiente, de alguém que cuide dele para ensinar ele a cuidar dos outros. É isso. A gente nasce numa família e essa família é uma realidade biológica, porque é o pai e a mãe que geram, mas é uma realidade também espiritual. Você não quer usar a palavra espiritual? Então usa outra palavra semelhante. É uma realidade educacional, ou seja, em que você deve transmitir virtudes, valores. Você deve transmitir uma missão. Então o pai e a mãe que doam a sua vida para educar o filho, vão educar o filho para quê? Para doar a vida também a ele. Para também ele ser, um dia, pai e mãe. Mesmo que ele não seja pai e mãe biológico. Um padre, por exemplo, é pai, só que é pai espiritual. Uma religiosa, por exemplo, ela é mãe, só que é mãe espiritual. Então, essa é a realidade, né, que está lá, básica, fundamental e que existe na natureza humana. Uma natureza humana que não realiza isto é uma natureza humana frustrada. Você vai se deprimir. Você vai ficar como filhinho vítima do universo a vida inteira e não vai se desenvolver, não vai desabrochar como ser humano. Mas acontece que, com a vinda de Jesus a este mundo, nós não somos chamados
somente a esta missão aqui na Terra. Nós somos chamados para uma missão no céu. E aqui que entra a Sagrada Família. Ou seja, Deus veio a este mundo e Ele quis ser um nosso familiar. Ele quis ser parte da nossa família. Maria e José acolhem o próprio Filho de Deus como família aqui na Terra. Vejam, aqui a gente tem que ter cauteloso com as palavras, mas quando Deus se encarna em Jesus Cristo, Deus revela que de alguma forma Deus é família no céu. Ou seja, a palavra pai, né, a palavra filho, nos remetem à realidade da família. Então, aqui as coisas se invertem. Ou seja, o que é que as pessoas pensam? Nós temos a família aqui da terra, o pai, a mãe, o filho, os irmãos entre si. Muito bem, já que eu tenho família aqui na terra, então esta é a experiência originária. E aí eu vou entender agora o que é a família lá no céu, que é Deus. É assim que as pessoas pensam. Mas na verdade é o contrário. São Paulo aos Efésios diz assim: eu dobro o joelho diante de Deus, Pai, do qual provém toda a família, do qual provém toda a paternidade, todo vínculo de família. Ou seja, na verdade é se nós olharmos para Deus é que nós vamos entender qual era o sonho de Deus de nós sermos família aqui na terra. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um mistério de amor. Um mistério de amor trinitário. E é porque Deus quer que nós participemos deste mistério de amor que então Ele se faz carne. É por isso que Jesus nasceu no Natal. Jesus nasceu no Natal para nós fazermos parte da Sagrada Família do céu, a família da Trindade. Para nós estarmos unidos a essa realidade. E aí, como que a gente faz isso? Como que a gente vai realizar essa missão tremenda de chegar lá no céu? Bom, em primeiríssimo lugar, Jesus nos deu um exemplo. E qual é o exemplo que Ele dá? Olha só, é interessante que o evangelho que a igreja escolhe para celebrar a festa da Sagrada Família é um evangelho em que Jesus se perde e é reencontrado no templo. Jesus, com 12 anos de idade, ele realiza aquilo que para nós parece um ato de rebeldia. Ele vai, desobedece o pai e a mãe e fica em Jerusalém, enquanto José e Maria ficam apavorados porque perderam Jesus. O que é que Jesus quis nos dizer quando Ele fez isso? O que Ele quis nos dizer é o seguinte: gente, prestem atenção na minha obediência. Eu estou aqui há 12 anos obedecendo Maria e José em Nazaré e eu quero mostrar para vocês que eu não preciso obedecê-los, mas eu quero obedecê-los. Jesus é Deus. Jesus é o Deus que criou Maria e José. Quando Ele, com 12 anos de idade, aparentemente, abre aspas, se rebela contra Maria e José e fica em Jerusalém, Ele não está se rebelando. Ele está somente mostrando o seguinte: olha, eu preciso cuidar das coisas do meu Pai do céu. Ele é que é o meu Pai do céu e é a Ele que eu me submeto, e não a Maria e a José. Então, uma vez que vocês entenderam que Jesus não precisa ser submisso a Maria e a José, muito bem, aí ele volta para Nazaré e era-lhes submisso. Jesus, então, está mostrando aqui que durante 30 anos ele esteve em Nazaré submisso a Maria e a José, mas ele não precisava estar submisso. Ele é Deus, mas ele quis estar submisso. Para quê?
para nos ensinar a ser família. Como que você vai participar da família de Deus lá no céu? Vamos ser bem concretos. Deixa eu ensinar para você agora. Para você participar da família de Deus lá no céu, você precisa ser submisso a pais e mães espirituais que indicam a você o caminho do céu. Você precisa de obediência. Precisa obedecer. Vejam, precisa obedecer não necessariamente ao seu pai e sua mãe biológicos. Claro, você deve uma certa obediência a seu pai e sua mãe biológicos, mas se seu pai e sua mãe biológicos não forem cristãos, se seu pai e sua mãe biológicos não forem, verdadeiramente servos de Deus e não estejam ensinando as coisas de Deus para você, você precisa ser filho da igreja, ser filha da igreja e se deixar formar pelos grandes santos, pelas grandes santas ao longo da tradição da igreja. Você precisa ser profundamente obediente aos ensinamentos da Santa Madre Igreja, profundamente obediente aos exemplos e ensinamentos dos santos, que são nossos pais, nossas mães espirituais que nos ensinam o caminho. Como que desenvolve tal virtude? Vai lá, lê a vida do santo. Como que desenvolve tal coisa? Vai lá, conhece as doutrinas dos doutores e doutoras da igreja. Obedece à verdade revelada. Obedece aos ensinamentos, às regras de vida que os grandes santos nos indicam. Seja filho submisso, seja filha submissa, seja verdadeiramente filho. E aí, sendo filho e sendo submisso, como Jesus deu o exemplo, você vai estar sendo formado numa realidade espiritual de família. Veja, se você tem alguém muito sábio e muito santo que está do seu lado, que você convive, com o qual você é família espiritual, se submeta a esta pessoa e obedeça, com grande humildade. Se você não tem uma pessoa assim, então procure conhecer no máximo possível, o quanto você puder, homens e mulheres santos que viveram antes de nós, e adote e queira uma filiação, a esses pais espirituais, a essas mães espirituais. Seja submisso, porque fazendo isso você vai estar participando desta família que é a igreja, que é a família que começa aqui na terra, para sermos famílias lá no céu. Então, veja lá. Falei muita coisa, Vou tentar então resumir o que eu falei aqui. Número 1. Existe uma realidade natural chamada família. Não existe ser humano plenamente realizado que não seja família. Todo ser humano, para conseguir ser humano e não ser um animalzinho, um bruto, um bárbaro, ou então não adoecer, não ficar deprimido, sem sentido, com tendências suicidas, todo mundo precisa desenvolver essa realidade da família. Ou seja, você precisa de pessoas que cuidaram de você e que ensinam você a cuidar dos outros. Se você não teve isso, se vira. Faz o seguinte: seja o pai que você não teve, seja a mãe que você não teve. Decida. Você precisa cumprir a missão de ser família. E isso é natural. Isso faz parte da saúde das pessoas. Agora, Deus, número 2, não quer que a gente somente seja família aqui na terra. Quer que a gente seja família também lá no céu. E para isto, Deus revelou que família mesmo, de verdade, é o que a Trindade é. Então, para que a gente seja família
com a Trindade lá no céu, participando desta família trinitária, o Filho Eterno veio e se submeteu a uma família humana, que é a família de Maria e de José. Ele precisava fazer isso? Não, mas ele quis. Quando ele se perde no templo e é reencontrado, ele está mostrando que ele não precisava obedecer Maria e José, mas ele quis obedecer Maria e José. Por quê? Para nos dar um exemplo, para dizer assim, olha, se vocês querem ser Sagrada Família, ou seja, se vocês querem participar da Sagrada Família aqui na Terra, que é a Igreja de Deus, a Santa Igreja Católica, vocês precisam ser obedientes. Poxa vida, mas que rebeldia é essa? Você quer ser um Lutero? Basta pôr a Bíblia debaixo do braço e você, iluminado, vai inventar o seu caminho. Você que vai saber como é que são as coisas, né? Porque você é um gênio. Para com essa soberba. Se você quer ser família no céu, você precisa ser família aqui na Terra. E para ser família aqui na Terra, trate de se submeter à Santa Igreja de Deus, nos ensinamentos dos santos, recebendo os sacramentos, concordando com a doutrina da igreja, estudando o catecismo. Seja submisso. Seja submisso na prática. Não precisa você, ir do outro lado do planeta para saber qual é o catecismo. Pega os catecismos tradicionais. Pega o catecismo que foi publicado por João Paulo II, mas também pega o catecismo de São Pio X. Também pega o catecismo do Concílio de Trento, chamado Catecismo Romano. Estuda. Obedece aquele negócio que está lá. Como é que você vai ser família se você não se submete? Jesus era submisso e foi família aqui na Terra. Além disso, pratique os sacramentos. Se você não é batizado, procure o batismo. Se você não se confessou direito, faça um profundo exame de consciência e faça uma confissão geral, se confesse. Faça a prática do sacramento, siga o caminho que os santos disseram, não inventa um caminho não, cara. Não é você sozinho, com a sua Bíblia, no seu quarto. Isso não é igreja. Para ser família, você tem que ser submisso. Jesus por 30 anos obedeceu e você acha que você é o cara e não precisa obedecer ninguém. Não vai dar certo. Você não vai para lugar nenhum desse jeito. Sabe como é o nome do sujeito que não quis obedecer a primeira vez? O nome dele é Lúcifer. Non serviam, não servirei. Mas Deus está lhe dizendo qual é o caminho da obediência. Então tenha coragem. Siga a doutrina da igreja. Não é você quem vai dizer o que é pecado, o que não é pecado. A igreja já tem uma experiência de 2000 anos aí, dizendo, a partir da revelação divina, o que é pecado. Obedeça. Não é você quem vai inventar o que é oração. Já tem tantos santos que trilharam um caminho que disseram, olha, o que é, A vida de oração é assim, você começa assim, com as orações vocais, depois passa para a meditação, depois das meditações você passa para a oração afetiva, etc, etc. Você segue um caminho que já existe, para de querer inventar, obedece. E aí você vai ser família no céu. Você precisa tomar a firme decisão de ser família aqui na Terra. E se você é pai, se você é mãe, biológico, tem família aqui na Terra, então saiba, a sua família aqui na Terra também é chamada a ser família no céu, ou seja, ser parte da igreja. Então você que é pai e que é mãe, vai fazer o quê? Vai ser profundamente submisso. Submisso. Você quer ser pai e mãe obedecido? Então seja profundamente submisso à Santa Mãe Igreja. E aí seus filhos crescerão na submissão a você, porque você vai ensinar a eles o caminho de ser como o menino Jesus, que era submisso a Maria e a José. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe você. Vamos lá, vamos ser família no céu. E mais uma vez, a todos vocês, um feliz, santo e abençoado Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.